Boa tarde. Aqui se inicia a visita à casa da Viscondessa de Campinas, Dona Maria Luísa de Souza Aranha, também conhecida nesta localidade como Fazenda do Mato Dentro. Há uns anos passou da propriedade do Estado de São Paulo para a Prefeitura Municipal e tornou o nome de Parque Ecológico da cidade. O fato é que as suas árvores, os contornos do casarão do Segundo Império, fizeram da própria Viscondessa um verdadeiro ícone entre os titulares do Império, como mulher, mãe de família, fazendeira, se pudesse falar isso, ativista cultural de época, entre outros predicados, tornaram a Viscondessa uma pessoa de relevo na cidade de Campinas, na época do apogeu do Império. A casa, muito fotografada e vista, hoje impedida de ser realizada a visita interna por estar fechada, comporta na sua parte externa um espelho d'água, hoje desativado, da época da Viscondessa. Comporta no fundo tulhas de café e também uma construção contígua de uma capela de Nossa Senhora Aparecida, que alguns atribuem ser da época original da fazenda. Porém, todo o traçado da casa e a sua construção tipicamente colonial, pertencentes aos ancestrais do marido da Viscondessa, ele não era visconde, ela que o foi, não dizem ser a bela capelinha parte do conjunto arquitetônico. Tudo faz crer, inclusive, que possa não ser a capela parte do acervo histórico do município, visto não guardar as mesmas formas arquitetônicas. A capela, dita como restaurada, serve hoje para pequenas celebrações, onde a Prefeitura Municipal traz os seus alunos e aqui faz também algumas aulas da história da cidade, algumas aulas da cultura e também aproveitando a extensão do casarão que está do lado, né? Nessa face norte da casa, onde está o seu lado direito também fechado, apresenta-se ao fundo a tulha e também o lavatório da casa, onde se lavavam as louças do serviço do casarão e que era servido por um riacho de água corrente que eu cheguei inclusive a conhecer, funcionando. Esta é a obra daqueles que foram titulares do Império e que são, para a observação do nosso núcleo de cidadania, NEDEC, FD-UFG, importante achado de um tempo em que se dava para a cidadania a atenção mínima e que não guardava para efeitos de, senão das leis das ordenações do reino, alguma coisa que pudesse ser realmente relevante. A verdade é que as ordenações do reino, depois reformadas por Dom Pedro I, acabaram contemplando reconhecimentos dos direitos dos cidadãos, inclusive dos negros forros. E isso tem sido relevante para o nosso núcleo estudar. Aqui o lavatório pia, que era servida, que o serviço da casa era limpo com a água corrente. E aqui a tulha de café, que serviu de beneficiamento, inclusive, até a década de 40. Café da família Souza Aranha, descendente desta
deste lado da família Sosarenho. Aqui nós temos no fundo ainda as dependências da Túlia, né? E deixamos claro que toda esta nossa passagem, o núcleo deambulante para a pesquisa, ainda conseguiu realizar a busca de documentos que serviram de espaço para a legislação de reforma feita por Dom Pedro I. Por isso, a necessidade dos historiadores e pesquisadores ainda virem aqui e fazerem toda a gravação daquilo que corresponde aos documentos que agora pesquisamos, que são os elementos de cidadania. Aqui ainda aparece um pouco do serviço das águas, que eram despejadas do serviço do casarão da Viscondessa, para efeito de poder melhorar a qualidade de vida e o conforto dos cidadãos que viviam nessa época. Fantástica vista do casarão, hoje completamente abandonado. Aqui são as cavalariças, onde estavam as carruagens e os negros. E a Fazenda Mato Dentro, portanto, deixa aqui o seu registro dentro daquilo que nós chamamos a estruturação do fim do Segundo Império e a passagem da cidadania para a República. Esse é o nosso achado da tarde de hoje. Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos.